Recebemos aqui o nosso próximo entrevistado do dia, para que a gente possa falar um pouquinho de saúde nessa segunda-feira, algumas atualizações dos serviços aqui em Guaratinguetá. O André, administrador da Santa Casa, está aqui com a gente. Tudo bem, André? Bom dia. Tudo ótimo, bom dia ao trio Parada Dura. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui, sempre é um prazer poder esclarecer, poder trazer notícia boa. Uma boa segunda-feira para todos. Isso aí, André, nós vimos na última semana que o prédio físico, né, o espaço físico do SAMU, ele teve uma alteração de local, né? Para que as pessoas possam entender, o SAMU, acho que todo mundo sabe, ficava ali no caminho do Parque São Francisco, né? Na verdade... Engenheiro Neiva. Então, ali ao lado da UBS, são duas... Na realidade, nós temos duas unidades, duas bases. Uma permanece situada ali ao lado da UBS do Parque São Francisco. Ah, aquela ali fica ali mesmo. Passou até por uma reforma, né? Do telhado. Uns 20 dias inoperantes ali, porque estava com um problema. Tá ok. Ela funciona 24 horas. Certinho. É uma unidade centralizada do SAMU. E a central de regulação, que também contempla uma unidade centralizada, ela ficava então situada anexo ao Corpo de Bombeiros, no Engenheiro Neiva, né? E dada a ampliação também da própria corporação, como o capitão realmente anunciou na Câmara, a Prefeitura achou por bem também, para que eles pudessem ampliar, trazer isso para um prédio também público, né? Não faria sentido locar um prédio, construir um espaço, enfim. Então, como tinha um espaço até então ocioso no piso inferior da UPA, sofreu uma adaptação para que as portarias vigentes fossem cumpridas, né? A parte de dimensionamento de espaço, acomodação de viaturas e de equipes. E desde a última terça-feira, efetivamente, após a migração da telefonia pela Vivo, essa central de regulação foi relocada do Engenheiro Neiva para a região central. Então ali nós temos todo o atendimento telefônico. Guará é responsável pelo atendimento telefônico de Pindabananal. Bastante então, toda vez que liga-se 192, obviamente das cidades que tem o convênio com o SAMU, cai em Guaratinguetá, e ali que começa toda a mágica, começa ali. Eles fazem todo o acolhimento, eles tentam, como a gente estava conversando agora, a respeito desse acolhimento psicológico. Então essa central de regulação acaba fazendo isso, tentando compreender no momento de pânico o que realmente aquele solicitante precisa, e dispara, obviamente, para uma das 14 viaturas disponíveis nesse eixo aí, Pindamonhangaba, Bananal. Faz parte também de nós, população, entendermos um pouquinho como que funciona o atendimento das coisas, né? Muitas vezes essa informação não é passada ao grande público, então as pessoas não sabem que precisam ser cumpridos certos protocolos, que é importante algumas informações e aquela pessoa que está lá do outro lado da linha, ela tá para ajudar e tá treinada para isso, ela não vai te atrapalhar, porque às vezes a pessoa quer tanto socorro que não entende o porquê de tantas perguntas, e isso precisa ser desmistificado com o público, né? Para as pessoas poderem ajudar, assim, a via de mão dupla, né? O serviço ser bem executado precisa muito da nossa parte também. Mas falando dessa questão da física, né, que a gente está comentando agora, então ali o Corpo de Bombeiros deixa de ser a central de regulação do SAMU, mas ele tem a viatura dele também pro resgate, né? Sim, não, nada mudou. Na realidade, no passado o Corpo de Bombeiros havia cedido um espaço para a utilização do SAMU, né, um espaço compartilhado. Ficava lá, e isso simplesmente só relocou esse espaço. O atendimento, o fluxo de atendimento, né, normal, a infraestrutura disponível, nada mudou. A região ali continua sendo bem atendida, porque tem... O bom é que agora a gente tem 3 polos de atendimento, né? Antes nós tínhamos 2 extremos, agora nós temos um na região central. Isso é bacana, e é ali do ladinho, né? Na UPA, né? Acho que é mais fácil também, talvez o socorro, né? A recolocação da pessoa numa unidade hospitalar, né? Próximo acesso da rodovia Presidente Dutra também, né? Muitas vezes tinha que fazer o retorno naquela rotatória do Spani. Fica de dentro da UPA ou naquele do ladinho? Na realidade, quase na esquina. Rua São José, ali, eu não sei, aquela descida que o pessoal chama, né, de descida d'água, queda d'água, buraco d'água. Então, ele tem um acesso independente para saída, fluxo de viaturas até para a segurança do pessoal, porque ali a Rangel Pestana ela é bem movimentada. Então, essa rua lateral realmente é para acesso, entrada e saída dos veículos com mais segurança. A ambulância do SAMU, aqui em Guará, a gente conta com quantas? Nós temos ativas 3 viaturas, 24 horas. Então, ficam 2 viaturas de suporte básico de vida. Essa viatura conta com um profissional socorrista e um técnico de enfermagem e uma viatura de suporte avançado. Essa viatura de suporte avançado é um enfermeiro, um socorrista e um médico.
Que ela é acionada só em casos mais críticos, né? De ocorrências compatíveis realmente com a presença do profissional médico e do profissional enfermeiro. Ou também em apoio às básicas, né? Muitas vezes a viatura de suporte básico chega no local, se depara com uma situação realmente mais complexa e pede esse apoio complementar. Então, porque às vezes a gente vê 2 viaturas no local, às vezes a gente olha assim, nossa, tem 2 viaturas do SAMU ali naquele mesmo local e tal. Que às vezes inspira realmente um pouco mais de cuidados, de abordagem. Ou elas que se utilizam, inclusive, do Lucas. Nós temos um aparelho Lucas em Guará ou já ampliamos? Nós temos um. Na realidade, no SAMU nós temos um e na UPA nós temos um. Tem um na UPA. Então ele fica acoplado aí à unidade de suporte avançado, né? O pessoal da básica fica chorando que também quer, porque seria o terceiro elemento. O Orvílio estava tentando. É um equipamento espetacular. Sim. E assim, realmente é um membro a mais da equipe. Porque realmente numa reanimação cardiopulmonar, por mais que tenha uma troca a cada 2 minutos, alguém que está preso naquela atividade, que é tão importante quanto as demais. Mas eu fiz um material já há algum tempo sobre o Lucas, a taxa de retorno da pessoa estava ali em torno de 70%. Se mantém nisso ou já aumentou? Então, em Guaratinguetá, assim, a taxa mundial de reversão de parada cardiorrespiratória no pré-hospitalar, segundo o Colégio Americano de Cardiologia, gira-se entre 12% a 15% no mundo. Nossa. Hoje nós trabalhamos em Guará, nossa pior taxa foi de 28%. A nossa média anual, a gente está falando aí de 60%. Se mantém, então. Né? Obviamente que não é só o Lucas é um agregador a mais. Então tem o treinamento do pessoal, tem a partir da hora que de equipe. Do alô começa, né? Esse time da regulação. Hoje nós estamos trabalhando para reduzir, mas o nosso tempo médio resposta, ou seja, desde que fala o primeiro SAMU regional no telefone até que a viatura chegue na porta né, do solicitante ou da gravidade, são em torno de 17 minutos. É um tempo alto ainda, mas a gente está trabalhando para reduzir. Era muito comum nós, inclusive, recebemos pedidos, não só do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, a respeito de conscientização de trotes. Isso diminuiu bastante, pelo menos os pedidos das corporações para nós. Bom, eu não tenho visto com frequência, mas como que vocês têm acompanhado? Isso tem acontecido ainda? Provavelmente. Eu queria que você falasse. É muito grande, não é? O trote no SAMU não perde lugar no céu, cara. Então, mas acontece, né? Acontece. Trote assim, no SAMU. Felizmente, Orvílio, o perfil de trote tem mudado bastante. Antigamente, nós tínhamos aqueles trotes considerados graves, né? Que havia realmente o acionamento da equipe. Para você ter ideia, eu estava no SAMU no segundo turno da eleição, no primeiro e no segundo turno. No segundo turno teve um trotão que a gente fala, né? Na estrada ali que liga Guaracunha, passando a igreja. E ali é um local ruim, porque não tem o rádio não funciona, tem penumbra de telefonia. Foi acionado para um capotamento, e assim, várias viaturas do Corpo de Bombeiros, foram 2 viaturas do SAMU chegando e não tinha nada. Assim, voltando, felizmente, trote desse tipo nós não temos muitos registros. Os registros maiores são naquela questão que liga e fala, é da pastelaria, você vê que realmente é criança brincando, esse tipo de trote. Mas e a tecnologia permite também a identificação bem melhor, né, do que antigamente. Abinagem, rastreamento. Mas sacanagem. O André, é bom também poder esclarecer uma questão sobre as pessoas que são possuidoras de convênios médicos. Por vezes elas acionam o SAMU, mas na chegada lá da viatura e em constatando a necessidade de remover o paciente para uma unidade hospitalar, a família cuja pessoa possui um convênio médico muitas vezes pede para que o SAMU leve ela para o hospital particular. E ali começa uma pequena discussão, porque os ânimos estão exaltados do lado de quem precisa do socorro, porque do outro lado todo mundo está preparado para fazer isso. Imagino que o pessoal do SAMU se preparou para isso. Não dá para você se emocionar ali, que se você se emocionar, você compromete o teatro de operações. Mas a família não. E aí a família começa a esquentar o diálogo, porque ela fala, não, mas não custa nada, não custa nada. Né? Explica pra gente mais uma vez aí, para que as pessoas, quem sabe, isso possa de alguma forma ajudá-las. Sim, então, Orvílio, assim como todas as unidades de saúde pública, o SAMU também é uma unidade de saúde pública. Então nós trabalhamos mediante políticas públicas de saúde. Então é possível uma porta privada entrar nessa RAS, né? Nessa rede de assistência à saúde do SAMU? É possível. Só que tem todo um rito a ser seguido. Primeiro, a instituição de saúde, ela manifesta o interesse para o município, olha, eu quero atender também pacientes
provenientes do SAMU. O município encaminha para essa unidade uma comissão técnica para avaliar qual o perfil de paciente essa unidade pode receber. Por quê? Porque muitas vezes é uma unidade privada, só que ela não tem na porta cirurgião, ela não tem na porta ortopedista. Eu pego uma vítima de atropelamento, por mais que ela esteja consciente, ela precisa de uma abordagem, ou melhor, um diagnóstico preciso. Então, por mais que tenha não desmerecendo a complexidade, mas muitas vezes aquela porta ela não tem um aparato presencial para receber aquela gravidade, aquele paciente com aquela gravidade. E a pessoa que contratou o serviço não sabe também, não, contratou uma coisa que não... Então essa comissão avalia a porta, né? Não tem condições de receber pacientes até essa complexidade. Você aceita? Eu aceito. E a gente acaba fazendo essa baldeação. Qual que é o único ponto? É importante para a rede pública, porque desafoga, obviamente, o serviço público, isso é inerente. Por outro lado, você acaba também transformando o SAMU, podendo transformar numa questão de logística privada, né? Então eu vou acionar o SAMU porque muitas vezes eu quero passar numa rede privada. E isso, como qualquer coisa na vida, tem um lado bom e um lado ruim. Mas o nosso intuito realmente é assistir a população da melhor forma possível. Mas isso é possível? É possível, desde que esse rito de política pública seja seguido. Então o estabelecimento de saúde precisa se manifestar. Mas não é uma autonomia que a equipe no local tem, para as pessoas entenderem, né? Ela não tem um motorista que sabe. Sim. Fale com o motorista. Da mesma forma, uma outra vertente. Muitas vezes o paciente passou na rede privada, particular, né? Não tem mais condições de se manter na rede privada e acaba acionando o SAMU para retirar ele de lá e levar para a UPA ou para qualquer unidade de saúde pública. Isso não pode, porque nós temos aí algumas legislações, inclusive da Agência Nacional de Saúde, que fala que o ente privado, ele tem que dar continuidade nesse paciente até a rede pública. Então, é obrigação também do hospital privado, da clínica privada, fazer essa regulação com o estabelecimento público e direcionar o paciente. Então o intuito realmente é garantir o direito a todos, né? Possibilitar a todos o uso do serviço. Então tem algumas regras ali que precisam ser cumpridas. E alguns comparativos. Mas por que em tal lugar faz e vocês não fazem? É basicamente aquela questão de legislação. Tem uns que cumprem e outros que não cumprem a legislação. Basicamente, né? é facultado, né? É verdade. O André, recentemente a Santa Casa recebeu um grande equipamento, né? Um tomógrafo para atender toda a população, atender SUS também, né? E o particular de vocês também, né? E como que foi a chegada desse equipamento? No que vocês identificaram que vai melhorar o serviço, que vai agilizar o serviço da equipe médica? Enquanto isso foi importante para a nossa unidade aqui em Guaratinguetá da Santa Casa? Carol, eu vejo assim, muitos acham que assim, a emenda parlamentar é algo assim, não, é mérito 100% do parlamentar. Eu ouso dizer o seguinte, é 49% do parlamentar e 51% da instituição. Por quê? Porque a instituição pode usar aquele recurso para o bem ou para o mal, né? Por isso que a gente preza muito em prestar contas, em demonstrar o porquê. E quando houve esse direcionamento da deputada Carla Zambelli de 3 milhões, né, para a Santa Casa, para que nós pudéssemos equipar melhor assistência em saúde pública, nós optamos inicialmente por um tomógrafo. Por que o tomógrafo? Era o que faltava? Na realidade nós já temos um, só que é aquela questão, você tem um único tomógrafo. Quando ele entra em manutenção programada ou inesperada, sem serviço, a UPA ficava sem assistência, os pacientes internados, nós tínhamos que pegar muitas vezes, colocar os pacientes graves dentro da ambulância e levar para Lorena, para Aparecida, para parceiros para executar o exame. Durante a pandemia era Taubaté. Então a gente acabava ficando desguarnecido. Então nós colocamos mais um equipamento para a segurança também dos pacientes, para que e também agora nós vamos entrar num segundo viés, é priorizar os exames da oncologia, porque realmente a fila é uma fila monstruosa, a gente não consegue dar conta realmente, porque os recursos são escassos, mas a gente vai tentar realmente, pelo menos amenizar a situação. Mas consegue, só falando dessa fila, você consegue dimensionar o tamanho dessa fila? Hoje, para você ter ideia, é uma briga de um jeito até carinhoso, mas assim, é uma briga interna que nós temos, porque hoje os pacientes aguardam de 4 a 6 meses fazer uma tomografia. Nossa, mas é um exame tão fácil, é fácil. Só que assim, envolve contraste, envolve a presença do profissional médico e assim, envolve disponibilidade orçamentária. Para vocês terem ideia, hoje, no serviço de oncologia da Santa Casa, nós temos inscritos 3.320 pacientes. Dentre esses, pacientes que estão em acompanhamento contínuo e aquela questão do acompanhamento por até 10 anos que eles passam sazonalmente. Alguns deles, infelizmente, têm a recidiva e acabam voltando para o início, sendo reabordado, entrando em quimioterapia. E todos os meses nós abrimos 27 novas vagas cirúrgicas. E o orçamento é congelado desde 2017. Nós recebemos hoje R$356 mil por mês para manter. Diferentemente da terapia renal, que são cadeiras, teoricamente, então tem essa rotatividade de vagas,
a terapia oncológica não tem. Então, realmente, o pessoal da oncologia faz milagre. Toda a equipe ali, eles fazem o melhor que eles podem, e isso muitas vezes está sujeito a eliminar uma terapia que não está no SUS. O paciente realmente, na ânsia de querer ter a doença dele, ele descobre que tem uma terapia inovadora no mercado e entra com uma liminar, o judiciário também acaba impetrando. Então, né... Você falou sobre uma parte reincide, grande isso? Não costuma ser grande, mas assim, o risco. É alguma coisa que está chamando a atenção nossa? Não, graças a Deus é o contrário. É o monitoramento como... O tratamento tá... Por isso que o monitoramento realmente do paciente são por até 10 anos. Então, por mais que ele tenha cura, ele fica semestralmente numa dessa, infelizmente. Mas as nossas terapias, mudando completamente o assunto, apenas para de repente alguém nos ouvindo aí que possa receber isso como uma boa notícia para segunda-feira. Normalmente as nossas terapias têm funcionado bem? Muito. Eu vejo assim, e não só a terapia, Vili, eu acho que assim, o olhar diferenciado que a equipe tem, né? Vou falar o nome de um capitaneado pelo Dr. Álvaro Pérez, que assim, tem toda a equipe cirúrgica, a equipe de enfermagem, que é comandada pela Mônica, enfim, tem toda uma equipe ali, mas assim, o olhar social, o olhar psicológico, eu acho que esse olhar pelo todo do paciente, né, tem contribuído demais. Então, sempre que eles têm aquela campanha do sininho, né, o paciente que tem cura, ele vai lá no sininho. Muito legal. Realmente é graças ao empenho dessa equipe. E você falou do valor que vem, né? O valor vem do governo federal para atendimento SUS. E congelado mais uma vez. Sim. E assim, muitas vezes nós acompanhamos nas portarias, novas terapias são incluídas, né? Vou dar um exemplo para você, não tem nada a ver com oncologia, do próprio atualizado do próprio trombolítico. O Actilis, que a gente usa, tem protocolo de AVC e protocolo de infarto na UPA. Ele entrou recentemente no hall de atendimentos do SAMU. Só que assim, o Ministério repassa, se eu não me engano, cerca de R$1.100 por ampola. Não paga 1/3 da ampola. Nossa. Então, muitas vezes, entram novas terapias, novas metodologias de tratamentos que são também eficientes no rol oncológico, no rol de procedimentos, só que o custeio, né, a subvenção que acaba vindo do ente federativo é incompatível com a o com a governo do estado tinha anunciado alguma... A tabela paulista. A tabela paulista, ela vai ter uma alteração, né? A gente até tinha separado aqui mas vai chegar para Guaratinguetá. Então, na realidade é muita expectativa, viu, Carol? Mais expectativa do que realidade, né? Porque assim, a única coisa concreta que nós sabemos da tabela paulista é isso para a Santa Casa, tá? Cada instituição tem uma abordagem, uma realidade. Teoricamente, né, finda-se um convênio, os 2 convênios, que seria o Pró Santa Casa e o Sustentável, que é uma subvenção cerca aí de quase R$400 mil por mês, incentivos para operação. Ele finda-se, simplesmente ele acaba e começa realmente uma tabela diferenciada de produção. Agora, a única dúvida que nós temos é o seguinte: será que nós teremos produção suficiente para compensar o que está sendo retirado? Exatamente. Porque esses convênios eram possíveis porque a Santa Casa tem CND, a Santa Casa tem índice de liquidez, a Santa Casa realmente tem todas, né? Tem AVCB, cumpre todo o rito legal, né? Então, compatível com o firmamento de convênio. O problema, às vezes, desses anúncios e dessas decisões é de que as entidades não são chamadas para a mesa para debater. Para receber. Tá aqui, lá. É linear, assim, mas então, assim, na vertical, de cima para lá. Teoria anunciou um programa de incentivo à gestão municipal que eleva em mais de 85% os repasses estaduais aos municípios para os serviços públicos de saúde. Então, o valor do aporte deve ficar próximo de R$700 milhões em 2024. Como manchete é muito bom. Na teoria seria perfeito. A gente fala assim, será que ele vai dobrar também a terapia oncológica? Será que vai dobrar a terapia renal? Porque assim, muitas vezes vai dobrar hérnia, vesícula, cirurgia cardíaca. E tá aí, depois que todas as cirurgias, a colestectomias, ninguém vai tiver vesícula. Então chega um ponto fica, e aí. Né? Muito tem se falado nessa questão de repasses, né? Do dinheiro, dos valores que são atribuídos aos municípios para cuidar da saúde, que há muito tempo já vem defasado e está chegando no gargalo, assim, das cidades, né? A nossa UPA, que a gente espera essa oficialização, habilitação para que ela seja considerada de nível 3, porque ela foi construída e pensada para isso, e até agora nada. E isso tem feito a diferença, assim, para
para pior, digamos assim, né? Por conta do serviço que vocês oferecem aqui, da demanda que a gente tem, da equipe que vocês dispõem, de tudo aquilo que precisa para a UPA funcionar. Isso vai apertando cada vez mais, assim, no decorrer dos meses, né? Até o final do ano. Na realidade aperta bastante para o município, né? Porque as contas no final acabam não fechando. Você planeja talvez um orçamento contando com uma receita, essa receita acaba não sendo construída. Exatamente. Né? Do nosso lado é aquela questão, é uma melhoria contínua, né? Eu acho que alguns elogios recebemos, muitas críticas também. Nós temos que trabalhar, temos que ter maturidade para trabalhar os elogios e as críticas. Não adianta também colocar aquela venda, achar que é só elogio e também achar que é só crítica. Porque cada ser humano, né? Cada demanda tem que ser tratada de forma individual. E infelizmente nem sempre a expectativa de todo mundo a gente consegue suprir. O intuito é realmente a gente tentar melhorar, reduzir o tempo de espera. Mas não é perfil de UPA, não tem problema, tá lá, mas tem que ser atendido. Não importa se é perfil, se é postinho, se enfim. Os médicos também, vocês têm uma atenção melhor, porque muito se fala, às vezes, não é nem da estrutura, é mais do pessoal, sabe? É paciente médico, e isso às vezes foge um pouco da alçada de vocês. Mas vocês pensam de alguma forma tentar melhorar esse atendimento, não sei, uma humanização, uma coisa que possa fazer, de repente, essa relação profissional e paciente um pouco melhor, né? O que acontece? Eu acho que duas coisas que são importantes. Na realidade, muitas vezes as reclamações saírem um pouco das mídias sociais e tomarem forma realmente documental, né? Na UPA, ali tem canais de ouvidoria, porque é diferente eu tratar um caso que aconteceu com a Maria e quem atendeu a Maria, do que simplesmente, comigo foi assim, comigo também foi. Gera também dados estatísticos, a gente vê se realmente aquele profissional é o problema. Né? E respondendo a sua pergunta, hoje não, desde o começo, nós temos coordenação por especialidade, com o intuito do coordenador falar o mesmo linguajar daquele prestador, né? Temos, obviamente, a questão do perfil profissional de cada um tem um jeito de ser, mas isso não justifica o tratar mal. Tem que seguir o protocolo. Mas assim, todo tipo de queixa, de postura, até mesmo de conduta, não gostei de que não me deram um antibiótico para levar para casa. Né? Tem queixas desse tipo. Então nós mandamos realmente, tem uma comissão que avalia isso por especialidade, né? E, respondendo até o questionamento inicial do senhor, tem o CIH, que é uma política nacional de humanização que nós temos que acolher e em até de 48 a 72 horas dar um retorno para a família ou para o solicitante do que está sendo feito, com o intuito também de melhorar, para que aquilo não se repita, né? Pode se repetir? Infelizmente pode, porque o ser humano é falho, né? Mas nós estamos acompanhando aí dia a dia, especialidade por especialidade, no intuito realmente de superar as expectativas, né? Não só atingir. E vocês estão junto nessa luta aí com o prefeito para poder transformar essa UPA aí em receber esse recurso, igual vocês têm esse trabalho também com os parlamentares na busca sempre de recurso de melhoria, vocês estão juntos, porque tá tão desde difícil, o início, né? E assim, é um negócio maluco, né? Eu sei que o Orvilha acompanha isso até mais de perto, porque assim, a penúltima diligência, havia só um ponto. Olha, vocês não atingiram no mês passado o quantitativo de atendimento, que seriam 10.250. O que não é verdade, né? Não é verdade. Mas enfim. Então, vai dar ruim. Daí resolveu isso. Veio outra com quase 40 apontamentos. Mas calma aí. Como que antes era só isso? Sabe aquele negócio que... Era um apontamento e agora são 40 que a gente fez. Então, mas enfim, né? Eu sei que o prefeito vai estar com a Maristela na próxima semana, se eu não me engano, em Brasília, para ter uma conversa pessoal com os técnicos de lá. Nós estamos acompanhando também, na realidade é um serviço nosso, é um serviço público. Tudo que nós podemos, a Karen, que é a nossa arquiteta, tem feito junto com a prefeitura todos os ajustes de planta, né? Então assim, é uma pauta que até a Maristela fala, como que no Rio de Janeiro tem container e aqui não aprova? A gente entende, infelizmente é a legislação muitas vezes que não tem um olhar. Para vocês terem ideia, um dos apontamentos da última diligência é que na planta estava escrito necrotério. E eles queriam que escrevesse morgue, não era necrotério. Então gerou uma diligência para procrastinar. Aquela plaquinha, estúdio no ar ali, ó. Então, tava como absurdo, necrotério, né? Não era necrotério. O Ministério queria escrito morgue. Então, mas enfim, faz parte. Você tá no papel, mas a gente tem que brigar, né? Porque é nosso, né? O nosso instrumento, nossa UPA, a gente tem que brigar muito por ela, para ela ter essa classificação adequada, para a gente ter uma ajuda melhor para os serviços continuarem em andamento e melhorando sempre, né, André? E é um fator, eu acho que motivador, não só para o prefeito atual, mas para os próximos prefeitos, de manter o serviço, né? Porque é algo que tem, pelo menos, tô reconhecendo a sua execução, tô te auxiliando, mesmo que simbolicamente, mas é algo que complementa, né? É verdade. Que auxilia. André, muito obrigado, parceiro, pela sua visita. Volte outras oportunidades, beleza? Obrigado. Show de bola. Vocês. Valeu. 8:03.